Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Nem tá saindo. Uma boa noite a todos vocês. É bom ver cada um aqui nesta casa de Deus, quando juntos queremos louvar e adorar o nosso Deus. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus em três pessoas. Nós estamos no final de semana da Santíssima Trindade, do Deus Triuno. E juntos aqui queremos louvar e adorar este que é o único Deus verdadeiro. Eu saúdo a vocês, membros aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo, presencialmente nessa casa de Deus, membros que se unem pela internet. Eu saúdo aqueles que nos visitam aqui. Quem é visitante, levante a mão. Quem não pertence à congregação, está nos visitando, muito bem-vindos. Sintam-se abraçados. Também saúdo os visitantes que se unem a nós pela internet. Saúdo a todos nas palavras de Isaías. Palavras dos anjos serafins. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Quero neste momento passar avisos, então, de interesse da congregação, que são os seguintes.
Cultos todos os sábados às 18 e todos os domingos, então, às 9 horas. O culto do sábado é sempre com transmissão pelo Facebook. Após o próximo culto do sábado, teremos juventude, uma juventude diferente, especial, ela vai estar acontecendo, então, após o próximo culto. Também no próximo final de semana, reinicia a instrução de confirmandos. Estaremos usando o espaço aqui da igreja para a instrução, mas ela estará reiniciando, então, no próximo sábado, então, à tarde. Às 13h30 e às 14h30, conforme, então, o costume da congregação. Também estaremos reiniciando a instrução de adultos, que já estava em continuidade, no próximo sábado, então, às 17h, se Deus assim, então, nos permitir. Também estaremos fazendo uso do espaço aqui da igreja para essa atividade. Dado que estamos com espaços limitados, pois estamos manuseando doações que estão sendo dirigidas gradualmente, sem pressa, aos membros e famílias, pessoas da sociedade que estão em necessidade, que estão vivendo a maior catástrofe, a maior calamidade natural da história do Rio Grande do Sul. São os avisos, então, que temos. Queremos iniciar o culto de hoje cantando o hino Pai de Amor. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és, meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste, meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, Tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Em nome do Pai, o Criador e Preservador da vida, nós te louvamos pelas boas dádivas que vêm de ti. Em nome do Filho, o Salvador que por nós morreu na cruz, nós te louvamos porque pagaste a dívida de todos os pecados. Em nome do Espírito Santo, o Santificador, Nós te louvamos pela fé e pela vida nova em Cristo. A ti, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, seja o louvor para sempre. Amém. Amados em Cristo, como pecadores que somos, precisamos sempre de novo do perdão e do consolo de Deus. Por isso nós lhe confessamos os pecados e suplicamos o seu perdão. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar em conjunto pedindo perdão. Ó Senhor, eu reconheço a minha miséria espiritual e total incapacidade de te agradar. Mereço a tua indignação e castigo. Não posso esconder que pequei contra ti
e contra o meu próximo, muitas vezes e de muitas maneiras. Triste e envergonhado, olho unicamente para a cruz de teu Filho, e arrependido te peço, tem misericórdia de mim, e perdoa todos os meus pecados. Em nome do Senhor Jesus, meu Salvador, eu imploro. Amém. Muito estimados, aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Portanto, quem de coração confessou os seus pecados e buscou o perdão por Jesus, pode seguir a vida na certeza do amor, do cuidado e da bênção de Deus. Que assim seja contigo e comigo também. Amém. O introito para o culto de hoje, que é o Salmo de número 29, nós vamos pronunciar então responsivamente um versículo oficiante e outro a congregação. Salmo 29, então neste momento, responsivamente. Anjos, louvem a Deus, o Senhor. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos Ele faz saltar como bezerros. O monte Hermon Ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como Rei, Ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Amém. Pode se assentar, cantemos o próximo hino. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau,
Toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui juntos reunidos te rendemos culto, te rendemos louvor, por ser esse Deus maravilhoso, grande no amor, na misericórdia, sempre presente na vida de cada um de nós de muitas maneiras. Queremos neste momento também te agradecer, porque tu vens a nós com a tua palavra. E neste momento te rogamos, haja em nós conforme bem te aprouver, e que possamos crescer naquilo que tu esperas de cada um de nós. Em nome de Jesus, a prova concreta deste grande amor sobre nós e sobre o mundo. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A primeira leitura encontramos em Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8. Isaías é chamado para ser profeta. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, e as suas culpas estão tiradas, e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. A segunda leitura é Atos, capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 36. Pedro continuou: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Pois, por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem.
Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Até aqui a leitura. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos teu excelso eterno amor. Com os anjos celebramos e prostrados ante ti vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, e remido em tua luz possa andar, ó Rei Jesus. Seja ao Pai eterno Deus e ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinito é seu amor, cantem todo seu louvor. O Santo Evangelho, que com esta reverência, ou seja, em pé, o queremos ouvir, encontramos em João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 17. Jesus e Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi,
Nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Até aqui, então, o Santo Evangelho para o culto de hoje. Queremos confessar a fé usando hoje parte do credo atanasiano. Nós, como igreja cristã, usamos 3 credos, que são ecumênicos. O primeiro é o credo apostólico. O segundo é o credo niceno. E o terceiro, então, é o credo atanasiano. Então, uma vez por ano, no final de semana da Santíssima Trindade, usamos o credo atanasiano, que justamente foi escrito em defesa desta doutrina do Deus triuno. Então seguimos conforme segue na projeção, oficiante e congregação. Aquele que quiser ser salvo, antes de tudo deverá ter a verdadeira fé cristã. Aquele que não a conservar em totalidade e pureza, sem dúvida, perecerá eternamente. E a verdadeira fé cristã é esta: que honremos um único Deus na Trindade e a Trindade na unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, iguais em glória e iguais em majestade eterna. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não são 3 eternos, mas um único eterno. E nesta Trindade, nenhuma pessoa é anterior ou posterior, nenhuma é maior ou menor, mas todas as 3 pessoas são coeternas e iguais entre si, de modo que, como foi dito, em tudo seja honrada a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Aquele, portanto, que quiser ser salvo, deverá pensar assim da Trindade. Entretanto, é necessário para a salvação eterna crer também fielmente na humanação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é, portanto, a fé verdadeira. Cremos e confessarmos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem, o qual padeceu pela nossa salvação, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Esta é a verdadeira fé. Aquele que não o crer com firmeza e fidelidade não poderá ser salvo. Amém. A congregação pode se assentar. Esse é o momento da escola dominical. As crianças vêm até a frente. Aquelas que têm a oferta, fazem a oferta. Todas recebem a bênção de Deus e aí vão para a escola dominical. Agora vocês recebem a bênção de Deus, juntam as mãos, fecham os olhos, abaixem a cabeça. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir com as professoras, então, para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos seu louvor. Santo, 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 Trino Deus clemente, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 clamam os remidos, entoando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção pendem reunidos ao Deus eterno, infinito e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre foste, ó Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Que Deus, Espírito Santo, haja em cada um de nós e que sejamos fortalecidos na fé
na Santíssima Trindade, o único Deus verdadeiro. Amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Como disse, nós estamos nesse final de semana celebrando, festejando a Santíssima Trindade, o Deus triuno, o único Deus verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, a título de introdução, eu pergunto para vocês. Existem muitas pessoas no mundo que não creem em Deus? Quem acha que existem muitas pessoas que não creem em Deus no mundo, levanta a sua mão. Mais alto. Infelizmente, vocês têm razão. Existem muitas pessoas no mundo que não creem em Deus. Se autodenominam, inclusive, ateus. E há muitos que adoram outros deuses. Existem muitos outros deuses adorados pelos seres humanos na face da terra. Assim é nos tempos de hoje, assim é no passado, infelizmente assim o será no futuro. Muitos não creem em Deus algum. Muitos creem em outros deuses. E com certeza poucos creem somente nesse Deus verdadeiro, esse Deus triuno. Agora, uma outra pergunta que eu faço para vocês. Será que o diabo crê em Deus? Quem acha que o diabo crê em Deus, levanta a mão. Bem alto, vamos ver. Olha, bastante gente acha que o diabo crê em Deus. Bom, então ele está melhor do que muita gente desse mundo. Será? Então as pessoas do mundo que não creem em Deus estão perdendo para o diabo? É isso que vocês estão dizendo ao levantarem a mão? Isso é verdade. A própria Escritura diz que aqueles que dizem que não creem em Deus são tolos. E nós sabemos por quê. Mesmo eles vivendo, eles negam a existência do universo, a sua existência e todas as coisas que estão diante dos seus olhos, visíveis. Bom, as invisíveis então não se fala. Em Tiago 2,19, diz ali, você crê que há somente um Deus? Você crê que há somente um Deus? Vocês creem que há um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Vocês creem? Quem crê nesse Deus, levanta a mão. Eu estava esperando que todos vocês levantassem como o fizeram nesse momento. Ótimo! Muito bem, perdendo para o diabo vocês não estão. O texto de Tiago 2,19, que eu gosto de citar diante dessas questões, ali diz, você crê que há somente um Deus? Ótimo, porque os demônios também creem e tremem de medo diante dele. Tiago 2,19 diz claramente, ótimo, que bom que você crê, pelo menos perdendo para o diabo você não está. Os demônios creem e tremem de medo diante de Deus. O diabo sabe quem é Deus, ele não tem como negá-lo. Os anjos maus, os anjos decaídos, os demônios, eles conhecem a Deus. Eles não têm como negá-lo. Eles tremem de medo diante dele. Eles não podem ir além daquilo que Deus permite. Eles são como um cachorro numa coleira,
segurado pelo seu dono na corrente. Ou seja, eles só podem ir até onde Deus deixar, até onde Deus permitir. Eles não podem ir além daquilo que Deus permite. É interessante a gente lembrar isso. Mas crer em Deus, poderíamos ir além disso. Porque crer em Deus não é apenas saber que Deus existe, é além disso. Agora nós olhamos para o lado da fé, né? E aí nós podemos olhar para os textos de Hebreus, por exemplo, onde se fala sobre a fé. O que é realmente a fé? A fé não é um conhecimento da existência de Deus. Esse termo aqui em Tiago justamente mostra a questão do reconhecimento da existência de Deus. Mas o nosso crer em Deus é não só saber que Deus existe, mas o crer em Deus é confiar nele. É ter Ele como nosso Senhor. Nós reconhecemos que Ele é o doador da nossa vida e de toda boa dádiva. Nele nós confiamos, esperamos e buscamos. É a Ele que nós servimos e adoramos com a nossa vida, tempo, dons e bens, motivados pelo reconhecimento de quem Ele é, do que Ele fez e faz, motivado pelas suas palavras e promessas. Esta é a nossa fé. Ela não é apenas um conhecimento da existência de Deus. Ela não nos move no medo, porque é assim que o diabo é movido. No medo, ele não tem como ir além, porque ele sabe quem Deus é. A sua grandiosidade e o seu poder, ele conhece. Ele sabe muito bem o que lhe acontece, ultrapassando qualquer limite. Aliás, ele e os anjos maus não têm possibilidade de ultrapassar os limites, os pontos colocados por Deus diante dele e dos anjos maus em suas ações. E talvez vocês vão lembrar de uma história onde o diabo entra na fila dos anjos de Deus, dos servos de Deus, para falar com Deus. No dia da prestação de contas dos anjos, isso em Jó capítulo 1 nós lemos, você pode ver lá, quando depois o diabo instiga Deus a permitir avançar sobre Jó, com as provações, com os momentos difíceis. E Deus vai lhe concedendo a autorização. Ou seja, com os filhos de Deus é assim que funciona. Aqueles que não servem a Deus, já estão a serviço do diabo. Já entra num outro parâmetro de avaliação e de análise. Agora, quem é então esse nosso Deus triuno? Esse Deus triuno, ele se revela para nós na Escritura plenamente. Mas esse Deus triuno, esse Deus verdadeiro se revela também de 3 formas, importantes para nós lembrarmos aqui também nesse culto. Deus se revela pela natureza criada. Os céus proclamam a glória de Deus. As obras das mãos revelam quem Ele é, a sua grandeza e o seu poder, a sua perfeição, a sua maravilha, ou seja, a sua grandeza, a sua glória. Ou seja, o universo proclama, a criação de Deus revela quem Deus é, a sua grandiosidade. E Deus Pai, Ele é o Criador, não só o Criador, mas é o preservador do universo. Esse Deus triuno, Ele se revela também pela nossa consciência. Lembremos disso. Inclusive os ateus, aqueles que negam a existência de Deus no momento de desespero, é provado que a frase que mais eles gritam e clamam é: meu Deus, me ajude. Socorro, Deus. É interessante isso. Porque muitos povos, ou seja, que se afastaram da civilização por muitos anos, continuam buscando um Deus, talvez sem saberem da existência de um Deus, buscam adorar um Deus. Por quê? Podemos pensar nos povos indígenas, podemos pensar em outros povos dentro da história da humanidade. Quando vamos analisá-los, a gente vai ver que todos buscam adorar um Deus.
Mas por que buscam adorar um Deus? Precisa ter um Deus para ser adorado? É que no fundo todo ser humano tem esse conhecimento da existência de Deus. Por isso ele busca adorar um Deus. Quando ele não conhece o Deus verdadeiro, ele adora qualquer coisa que o impressiona ou dá medo. Ou seja, Deus se revela também pela consciência. É por isso que de repente um criminoso, mesmo não tendo provas sobre o seu crime, ele é capaz de chegar e confessar e dizer: fui eu estou me entregando. Sim, mas por que, se não tem provas, ninguém viu, podia seguir a vida assim? Talvez nós dizemos assim, superficialmente: não, a consciência dele pesou. Sim, mas por quê? Porque ele foi. Como é que funciona isso ali no interior humano, no coração humano, na mente humana? É que no fundo todo ser humano sabe que se escapar aqui, estará diante do justo juiz perfeito, diante do qual prestará contas dos seus atos e da sua vida. Todo ser humano sabe que um dia vai estar diante de Deus lá no fundo do seu ser. E ele sabe que ali a justiça não falha e ela é perfeita. Mas Deus se revela apenas completamente e perfeitamente pela Bíblia. Nós apenas sabemos que Deus é um Deus triuno assim e cremos nisso porque assim Deus se revelou para nós perfeitamente na Bíblia. Existe a revelação de Deus, lembremos, pela natureza, pela consciência, mas a revelação completa e perfeita do que nós cremos e confessamos está apenas na Escritura. Deus Pai que criou e preserva o mundo. Eu quero colocar diante de vocês uma frase bem difícil, que alguém, alguns dias atrás, na sua casa, com tudo destruído, aliás, a casa estava em pé, ao contrário de alguns irmãos aí que perderam a sua casa, que não tem casa para limpar, o lixo para tirar da casa, porque já não existe mais. Essa pessoa, ela não perdeu a casa, mas ela perdeu tudo que tinha dentro da casa. Mas ela estava tão irada, tão incomodada com aquela situação, que ela caminhava com os passos firmes, fortes, xingando e reclamando, e bestemando contra Deus, dizendo: Deus não deve existir, Deus não existe. Olha só, se Deus existisse, isso não seria assim. Veja o que aconteceu. E aí ele carregava aqueles móveis sujos de lama, que nós sabemos o que é, e jogava no monte com raiva, com gana, proclamando palavras horríveis contra Deus. Alguns irmãos nossos ouviram isso, viram essa situação, e me contaram, disseram: pastor, o que a gente fazia, a gente orava e dizia: ó Deus, tenha misericórdia. Ser compassivo. O que nós precisamos lembrar e não podemos esquecer que Deus Pai, Ele criou o universo, sim, Ele preserva o universo, mas Ele não é o culpado das desgraças, das tragédias, das doenças, das maldades, do orgulho, da vaidade, que destrói a vida das pessoas. Ele não é culpado do pecado que tornou o mundo maldito. Ele não é o culpado de todas as coisas ruins que estão acontecendo. Mas são consequências do pecado que nós já trouxemos para o mundo por Adão e Eva. Lembremos disso. Não podemos culpar Deus pela desgraça da humanidade, pelas nossas tragédias, por aquilo que nós, ora, vivemos e enfrentamos. E Ele não prometeu que nós não teríamos essas circunstâncias para vivermos, ora, enfrentarmos, mas Ele prometeu que estaria conosco em todos os dias. Que Ele estaria nos ajudando e fortalecendo. Por isso nós entendemos que é muito importante nós, especialmente as pessoas que também estão atribuladas em sofrimento, delas serem fortalecidas na fé continuamente pela palavra, para que elas sejam guardadas nas certezas que Deus concede e tenham a força para seguir em frente.
para lutar contra essas situações difíceis, enfrentar as mais diversas tribulações. Agora, passada a tragédia, nós vamos ver que as matas destruídas, elas começam novamente a verdejar. Talvez locais onde as árvores foram arrancadas, sementes começam a brotar. A vegetação começa novamente a se estabelecer e árvores começam a crescer, mesmo sem nós termos plantado. Os rios que ora são ameaçadores e destruidores, eles novamente passam talvez ser locais que transmitem sossego, calmaria, bênção e descanso. Em outro momento, trazendo assombro, terror e horror. Mas depois, voltando à calmaria, nós percebemos uma outra realidade, uma outra situação. Ou seja, tudo aquilo talvez que nós próprios, direto ou indiretamente, trazemos prejuízo, Deus faz com que as coisas novamente aconteçam, se recuperem. Ou seja, porque Deus, Ele é o preservador do universo, além de ser o Criador. Deus Filho, Jesus Cristo, o Deus e homem, a prova maior desse amor, aquele que foi prometido já para Adão e Eva, que viria achatar a cabeça da serpente, é o verbo por meio do qual Deus Pai criou o universo. É a palavra que se fez carne, conforme o Evangelho de João, capítulo 1. E nós conhecemos Ele como Filho único do Pai. E assim Ele foi revelado para nós. Jesus Cristo, Ele veio e venceu os inimigos que nós não podemos vencer. O pecado, a morte e o diabo. Ele cumpriu os mandamentos por nós e pagou os pecados e trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. Ele disse: está consumado. Além de ser o Salvador único e suficiente, o caminho para o céu, a única verdade que dá a vida eterna, Ele é o nosso mediador único. Não há outro mediador entre nós e Deus. Não há outro que possa rogar por nós pecadores na vida ou na morte, ou em situação alguma, em momento algum, exceto Jesus. Porque Ele é o Salvador, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso advogado, é Ele que nos defende. E Ele disse que era preciso que Ele subisse ao céu depois de cumprir a sua obra, para que o Espírito Santo viesse. No Pentecostes, final de semana passado, e nós celebramos isso como igreja cristã, ou seja, a vinda do Espírito Santo, Ele desceu poderosamente em Jerusalém sobre os discípulos, e os discípulos, parecia sobre a cabeça deles línguas de fogo, e eles anunciaram o Evangelho em línguas para que todos os povos ouvissem do amor de Deus e a mensagem do Evangelho na sua própria língua. Não eram línguas estranhas à face da terra, como alguns instigam, receberem e terem dons do Espírito Santo. E como por vezes, com pensamentos errados, por vezes, acabam manifestando coisas, mas que não atingem o propósito do Espírito Santo, que é comunicar o Evangelho nas línguas que cada qual possa compreender a mensagem do Evangelho. E é o Espírito Santo que põe a fé, porque ninguém diz Senhor Jesus a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo nós cremos em Jesus. A igreja existe e é edificada. Nós somos mantidos na fé pela palavra, pela Santa Ceia, na ação do Santo Espírito. Ou seja, é Ele aquele que nos deu a vida com Deus. Nos tirou da morte espiritual, conforme lemos em Efésios, lá no início também, Efésios capítulo 2. Nós éramos dominados pela vontade do diabo, do mundo e da carne, mas recebemos a fé que é um dom de Deus, um dom do Espírito Santo, assim como a salvação, a vida eterna e os dons necessários em cada tempo e época para a edificação da igreja. Não dons que nós almejamos e queremos, mas aqueles que Deus quis dar à sua igreja para a edificação da igreja. E nesse momento, eu chamo a atenção para as palavras justamente dos anjos, serafins, citados aqui em Isaías capítulo 6. Eu acho esse texto fantástico. Aqui diz, é o momento do chamado de Isaías para ser profeta então de Deus. O que acontece aqui?
Isaías vê o Senhor sentado num trono alto e elevado. O manto dele se estendia pelo templo inteiro. E em volta dele estavam anjos serafins. Como são esses anjos? Anjos poderosos. Anjos com 6 asas, diz aqui o texto. Como você imagina os anjos de Deus? Quantas asas eles têm? Ou seja, lembremos, existem vários tipos de anjos. Aqui fala dos anjos serafins. Os anjos serafins com 6 asas. E aqui o relato diz, com 2 eles cobriam o rosto. Com 2 eles cobriam o corpo, que as outras 2 eles voavam dentro do templo. E eles diziam em voz alta: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Ou seja, do seu trono ele estende no seu templo, na palavra e sacramentos, a sua graça. O manto da sua graça sobre o seu povo. Ele é poderoso, mas grande no amor e na misericórdia. O barulho das vozes dos serafins faziam tremer o templo, que foi se enchendo de fumaça. Então Isaías diz: ai de mim, eu estou perdido. Meus lábios são impuros e moro no meio de gente também igual a mim, pessoas de lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um anjo serafim voa até ele, segurando com uma tenaz, uma espécie de tesoura gigante. E aí ele segura uma brasa, pega uma brasa do altar e toca a boca dele com a brasa e diz: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Ou seja, nós somos purificados, nós somos tocados pelo sangue de Jesus, na ação do Santo Espírito. Nós somos renovados, ou seja, nós somos lavados em Cristo e somos revestidos com o manto da graça e do amor de Deus. Ou seja, nós somos perdoados, mesmo sendo impuros por natureza, pecadores, mas nós, em Cristo, nós temos um manto da graça de Deus sobre nós, do seu trono. E aí nós vemos também algo muito legal, como é importante a questão do templo de Deus, da casa do Senhor, onde Deus nos serve com a sua palavra, o batismo e a Santa Ceia. É assim que o manto da sua graça nos cobre, nos envolve. É assim que nós somos tocados e purificados também. Nós não somos melhores do que as outras pessoas que ora não creem em Deus ou duvidam dele. Por natureza nós somos também perdidos e condenados. Mas por Cristo Jesus nós somos purificados, nós somos lavados e fortalecidos. E Deus também ele nos pergunta, assim como ele perguntou: quem eu vou enviar agora? Ou seja, vocês são o povo purificado e lavado. Vocês têm o manto da graça de Deus sobre vocês. E ele também pergunta: quem eu vou enviar? A quem eu enviarei? Isaías ali diz, ele diz: aqui estou eu, envia-me a mim. Aqui estou eu, envia-me a mim. Senhor, aqui estou eu, envia-me a mim. Que nós, na ação do Santo Espírito, na fé, movidos no amor e na graça, sentindo o cuidado de Deus, o abraço de Deus, a presença dele na nossa vida, percebendo a sua revelação na natureza, no universo, na nossa consciência, muito especialmente na Bíblia, recebendo os cuidados de Deus, o perdão de Deus, o colo de Deus, o fortalecimento de Deus, a bênção de Deus, a direção de Deus. Diante desse chamado que ele faz para o povo de Deus, para mim e para você, que nós possamos dizer: Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser teu instrumento na igreja. Eu quero ser um instrumento melhor também na família que tu me deste. Eu quero ser um instrumento no mundo. Eu quero refletir o teu amor e a tua graça. Eu quero ser uma testemunha de que tu és sim o único Deus verdadeiro. Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele no qual eu busco na tribulação. É aquele que cuida de mim todos os dias. É aquele que me purifica.
aquele que me põe em pé, me dá rumo e sentido na vida, aquele que me dá a certeza de que um dia vamos estar juntos num novo céu e numa nova terra, onde não mais veremos as desgraças, as tragédias, o pecado e as suas consequências, mas onde viveremos em eterna alegria e felicidade para sempre. Que nós possamos, com os anjos e arcanjos e toda a companhia celeste, proclamarmos, reverenciarmos e adorarmos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. É assim que começamos cada culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que concluímos cada culto cantando: Amém, Amém, Amém. Ou seja, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Podem todos se assentar. Cantemos durante as ofertas o próximo hino. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu irmão. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Por Jesus morrer na cruz, pela vida, amor e luz, nesta vida nos conduz, Ele é salvação. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Como poderás calar, vendo seu amor sem par, sua ajuda sem cessar? Vamos, pois, louvar. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Deus Pai Todo-Poderoso e Eterno, Criador e sustentador do universo, eu te adoro. Senhor Jesus Cristo, Salvador e Senhor do mundo, eu te adoro. Santo Espírito santificador do povo de Deus, eu te adoro. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Aleluia. Oramos pela tua igreja. Abençoa para que todas as suas atividades redundem em louvor e glória ao teu santo nome. Abençoa os teus fiéis para que sejam firmados na fé verdadeira e que testemunhem com alegria, vigor e persistência a respeito da graciosa salvação que ofereces à humanidade através da obra do Salvador Jesus Cristo. Oramos pela igreja cristã no mundo. Oramos pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pelo Seminário Concórdia, por todos os distritos, congregações, pelas instituições sociais, pelos leigos, pelas servas, pelas crianças e jovens. Oramos por nossa congregação,
Guia, inspira e abençoa todos. Senhor, sabemos que o Teu Santo Espírito age poderosamente através dos meios da graça, a palavra, o batismo e a Santa Ceia, que a Igreja, ora, divulga e administra. Através desses meios, quebra a resistência daqueles que não querem viver a salvação oferecida por esses meios. Não permitas que a Tua santa palavra volte vazia. Olha com misericórdia para o nosso país, concedendo às autoridades e ao povo a oportunidade de encontrarem sabedoria do alto, paz que só vem de Ti e uma vida que agrada a Ti. Nesse momento, Senhor, nós oramos por todos os idosos, todos os enfermos, todos aqueles que sofrem por uma ou outra situação. Não desampares os Teus filhos. Senhor, Tu sabes o coração e da mente da vida de cada um de nós que participa deste culto. Colocamos todas as questões diante de Ti, certos do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bênção e direção. Queremos neste momento, ó Deus, de forma especial, Te agradecer também porque Tu dirigiste e guardaste a Malise Petri na cirurgia que ela fez. Obrigado porque ela está com alta e está em plena recuperação. Que ela venha ao pleno restabelecimento e o mais breve possível possa estar também aqui diante do Teu altar, Te louvando, Te adorando e Te servindo. Queremos também, ó Deus, Te pedir por todos aqueles que sofrem pelo luto, que choram pela perda de pessoas queridas, que estão atribulados, especialmente diante dessas calamidades que aconteceram, que caíram sobre o estado do Rio Grande do Sul. Olha para as famílias que perderam os seus lares, que perderam talvez a dignidade do dia a dia da sua vida. Não as desampares, mas Senhor, que eles sintam o Teu colo, o Teu abraço, a Tua presença e sejam renovados dia a dia, para que possam, fortalecidos, alegres, enfim, seguir em frente, certos do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bênção, da Tua direção. Enfim, Senhor, a nós que aqui estamos, Tu que conheces o nosso coração e a mente, estamos diante de Ti, certos de que Tu és o Deus verdadeiro e Tu cumpres todas as Tuas palavras e promessas. Olha também para os aniversariantes da semana que chega ao seu final e da próxima semana. Continues os abençoando assim como Tu fizeste até então. Enfim, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe neste momento a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nesse momento de encontro com o Senhor Jesus. Que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados?
Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo. Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra, trazendo as suas bênçãos, a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças que precisamos para vivermos, sermos felizes, enfrentarmos as tribulações, para testemunharmos a esse Deus maravilhoso onde estivermos. Sendo assim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição acontece conforme o costume da congregação, primeiramente instrumentistas e apoiadores, depois a congregação em 2 fileiras vindo pelo centro e retornando pelas laterais. Todos podem se assentar. Tomai e comei. Esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei. Esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei. Esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei. Esse é o corpo de Jesus, dada a morte para o perdão de todos os vossos pecados. Pai, por teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Louvado seja o nosso Pai de amor. Te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Jesus, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Espírito, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma
alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, sigam como testemunhas desse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, que possamos levar e manifestar especialmente a maior prova desse amor, desse Deus por nós, Jesus. Cumprimento a todos então na saída.